Oi, meu nome é Guilherme Neri Aten, eu sou professor aqui desde 2005. Eu tenho uma formação em comunicação e em filosofia, então também dou aula de filosofia e de linguagem publicitária. Assim, dando aula e fazendo as pesquisas com o meu grupo de pesquisa que se chama REC, Retórica do Consumo. A gente já tem aí uns 11 anos de grupo de pesquisa e a gente pesquisa exatamente as tendências da linguagem da publicidade, das estratégias que a publicidade tem de se aproximar do consumidor e manter um diálogo com o consumidor, manter contato com o consumidor o tempo todo. Falaremos um pouco sobre o artigo A Centralidade do Consumidor, que eu fiz junto com a professora Patrícia Saldanha. O tema, na verdade, foi escolhido porque eu venho com uma trajetória com o meu grupo de pesquisa, pesquisando as tendências da publicidade. E a Patrícia veio com o grupo de pesquisa dela por outro caminho, também pesquisando as tendências, as inovações da publicidade. E aí ela sugeriu da gente fazer um artigo só para publicar. Na verdade, a gente não pesquisa junto, a gente tem pesquisas paralelas, digamos assim, né? Mas ela percebeu essa oportunidade da gente se juntar e pensar um artigo sobre coisas em comum da minha pesquisa e da dela. Já se sabe, já há um tempo, em publicidade e em marketing, que a gente fala hoje da centralidade do consumidor como centralidade para as estratégias de marketing e de publicidade. Há muito tempo atrás, a centralidade era no próprio produto. Se fazia toda uma estratégia de comunicação publicitária para os consumidores centralizada no produto, nas características objetivas dos produtos. Isso depois mudou, passou a ter uma centralidade no consumidor. Só que o que a gente chama de centralidade do consumidor é a centralidade na experiência que o consumidor faz com as marcas. O consumidor hoje é visto como aquele elemento central que a marca precisa atingir, ela precisa criar vínculos com esse consumidor, né? Sem deixar o consumidor escapar ou desviar a atenção para a concorrência. A importância para a publicidade, no nosso entender, é justamente que todas as estratégias e táticas do marketing e da publicidade vão ser pensando nessa finalidade que é falar com o consumidor. E é uma tarefa meio complicada, porque ao mesmo tempo que você tem que falar o que você precisa ou quer falar para o consumidor, você tem que falar um pouco aquilo que o consumidor gostaria de ouvir. Requer muito estudo, muito planejamento nisso, né? Enfim. Com o avanço tecnológico do setor industrial, o setor secundário da economia, né? Você tem várias empresas que produzem produtos semelhantes, né? Similares ou concorrentes entre si. Elas atingiram um nível de muita equivalência, muita proximidade técnica entre eles. Então, a diferença entre duas marcas já é uma diferença cada vez mais pautada pelo sentido dado ao signo que aquela marca ou representa para o consumidor, mais do que uma diferença, por exemplo, física, de qualidade de produção. A diferença de uma Nike para uma Adidas não é uma diferença tanto de qualidade do material de cada tênis, mas é uma diferença maior em termos do que vale cada marca dessas. Então, nesse sentido, é um capitalismo, como se diz já há algum tempo, se chama de capitalismo semiótico, que é o fato das identidades de marca, dos signos, das informações serem o que alavanca o capitalismo no mundo que a gente vive hoje globalizado, né? Não é o sanduíche do McDonald's que explica o sucesso do McDonald's. É a identidade da marca McDonald's que alavanca a venda dos signos. Então é um capitalismo muito mais pautado na gestão de informação, mercadológica nesse caso, do que um capitalismo fabril, industrial. Não é que a gente é pós-industrial, a gente ainda tem indústria, né? Mas a relação com o consumidor mudou, o consumidor está no centro. Então hoje você vende primeiro para o consumidor, você garante que o consumidor queira aquilo para depois você disparar a produção disso numa fábrica. Aliás, é o que se chama de produção sob demanda. Você tem estoques cada vez mais reduzidos nas fábricas, porque eles só ativam a produção quando a venda já está efetivada e a produção é rápida. As marcas fazem isso por todos os canais que elas podem. Os canais virtuais, os canais físicos, enfim, loja física, presença nas ruas, fazendo eventos, patrocinando eventos, aderindo a diferentes mídias e plataformas e suportes. Então a marca tem que estar no Facebook, ela tem que estar no YouTube, ela tem que estar no Instagram, ela tem que estar na rua, ela tem que ter um ponto físico para o consumidor encontrar. Um tempo depois eu fui fazer uma pesquisa num caminho e paralelamente eu descobri que a Patrícia também estava fazendo, que é na área da multissensorialidade das marcas. A gente meio que se interessou por isso e a ciberpublicidade ela faz isso. Ela tenta
atingir os 5 sentidos do corpo humano do consumidor. Porque a publicidade tradicional, ou ela era só visual, ou ela era só áudio, ou ela era audiovisual. Então era basicamente visão e audição, né? A ciberpublicidade, ela é muito multissensorial. Então, além da visão e da audição, ela apela para olfato, tato e paladar, que são canais de chegar na sensorialidade do consumidor e atingir o consumidor e causar algum tipo de sensação, de emoção e, por fim, de memória positiva da marca na cabeça do consumidor. Na verdade, eu e Patrícia, a gente se juntou só para fazer esse artigo e tentar publicar esse artigo na revista. Metodologicamente, como é que eu vou chamar formalmente o que a gente fez? A gente fez uma revisão de literatura e, na verdade, a gente não fez nem estudo de caso, a gente deu exemplos. Porque existem várias maneiras de você fazer uma demonstração mais concreta, mais prática, quando você faz uma revisão de literatura. Você pode fazer um estudo de caso, que você pega um caso específico de uma marca ou de uma campanha, enfim, e você analisa ele verticalmente, com profundidade. Ou você faz isso que a gente fez, a gente dá alguns poucos exemplos para ilustrar o que a gente está falando, porque a gente estava mais interessado em fazer uma discussão conceitual. Então foi esse caminho, a gente fez uma revisão de literatura com exemplos que a gente colocou pouca coisa, a gente deu exemplos rápidos aqui só para ilustrar, mas a gente não chegou a fazer estudo de caso não. Então é por isso, é porque na verdade a gente só se juntou para fazer esse artigo porque a gente descobriu que tinha esse ponto em comum, mas a gente não estava pesquisando juntos.